Oi, gente, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito diferente. Um vídeo a qual vai edificar a sua vida. Um vídeo a qual vou falar um pouco do meu testemunho. Não devo fugir da onde Deus me arrancou, da onde Deus me tirou, da onde o Senhor, Ele esteve comigo, me sondando, cuidando de mim e me lapidando. E então chegou o momento, eu não posso fugir de quem era a Luana, como andava a Luana. E que o Senhor venha, nesse dia, onde você estiver vendo esse vídeo, que o Senhor venha edificar a sua vida. Aos 12 anos, andando na casa do Senhor, eu tive essa primeira promessa sobre minha vida, mas não entendia nada. Aos meus 13 anos, eu comecei a louvar na igreja, louvava muito bem e andei ali nos caminhos do Senhor, louvando para o Senhor junto com a minha mãe. A gente louvava junto e aquela coisa ali, né, de tudo que ia acontecer na igreja, a gente participava junto. Então era eu e minha mãe ali, né, e sucessivamente meus irmãos junto. E quando eu fiz meus 13 anos, eu já comecei a entender qual era o meu chamado, que eu amo louvar, eu amo cantar para o Senhor, mas eu não sabia que o Senhor tinha coisas grandes na minha vida. E eu tinha sempre ali uma vida regrada, sempre uma vida ali íntegra nas mãos do Senhor, ali sempre na sabedoria ali com Deus, mas eu não tinha encontro com Deus ainda, não conhecia Deus de verdade. E eu sempre falava o nome de Deus, cantava o nome do Senhor por cantar. E eu achava que ali eu estava conhecendo Deus, que eu sabia que era Deus na minha vida. E eu sempre ali nos caminhos do Senhor. Eu, com os meus 14 anos, eu comecei a pegar mais ali, né, nas coisas de Deus. Eu era muito apegada nas coisas do Senhor. Entrei com os jovens, pro vocal dos jovens, aonde meu pai me colocou, meu pai que me criou. E ali eu comecei a amar, gostar, ver aquelas coisas, andando com os jovens, tudo. E ali a minha vida era muito mais regrada ali, ainda naquilo. E eu amava muito, era ensaio, era oração, era consagração, isso, aquilo, outro, e sucessivamente mais. E eu era uma pessoa muito fiel a Deus. Eu tinha muita fidelidade com Deus. Eu tinha muita fidelidade com a minha família. Eu tinha fidelidade com quem se aproximava de mim. Eu nunca fui de mentir, enganar. E eu sempre ali ficava, meu Deus, obrigado por ser essa pessoa assim, a qual as pessoas acreditam em mim. Aos 15 anos foi aonde tudo foi se mudando aos poucos. Aos meus 15 anos eu comecei a ter mais intimidade com Deus na oração. Aos meus 15 anos comecei a ter intimidade com Deus mais no louvor. E Deus ia fazendo promessas na minha vida. Todas as vezes que eu pisava na igreja, eu ia em igreja diferente, Deus sempre trazia promessas e sempre trazia uma profecia para minha vida. Mas eu sempre não dava ouvido para o Senhor. Eu escutava que saía do outro lado. Sempre fui uma jovem obediente aos meus pais, obediente primeiramente também a Deus. Eu era uma jovem que dava orgulho aos pais, orgulho para a igreja, mas eu nunca me orgulhei disso, mas eu sempre colocava Deus em primeiro lugar. Até ali eu não esquecia de Deus. E ali eu fui crescendo com a minha família, na igreja, tudo, mas sempre o inimigo ali, né, tentando colocar a mão dele ali para destruir. E quando eu fiz 16 anos, com 8 dias depois, o inimigo entra, faz a bagunça, faz a ruaça na minha vida e destrói o meu sonho, que era o meu sonho de estar nos caminhos do Senhor, e adorando a Deus e buscar minha família, mas que Deus me dê, não que eu vou buscar. Mas aí meus planos foram frustrados. Vivi a minha vida enganando pessoas, vivi minha vida mentindo. Eu era uma grande mentirosa, não vou ter vergonha de falar quem eu era antes, há 7 anos atrás, quem eu fui. E eu já estava na mão do inimigo, eu deixava o inimigo me usar. E eu acreditava na minha própria mentiras que o inimigo colocava na minha boca, eu própria acreditava. E eu conhecia assim a palavra de Deus, conhecer por falarem, mas eu não tinha conhecimento porque eu não tinha passado por esse caminho. Conhecer, pessoal, é diferente de você já ter passado por aquele caminho, você ter conhecimento, você sabe e você está fazendo a coisa errada. Então eu ouvia falar do caminho estreito,
não tinha conhecimento do caminho estreito. Primeiro Deus fez o inverso. Primeiro eu conheci o caminho largo. Foi onde eu passei por ele e eu conheci o caminho da verdade, mas eu nunca tinha passado por essa verdade. Até porque depois que eu me perco, eu ando só. Eu fui aquela ovelha perdida. Sabe aquela ovelha perdida que ela se perde, vai andar por aí pro mundo, não consegue mais voltar e tá ali pros lobos ali te devorar, te comer, sabe? E você fica ali perdida. Eu mesmo me perdi. Eu mesmo fui usada por Satanás para me perder. E Deus sempre vinha fazendo promessa na minha vida. Mas você acha que o inimigo estava gostando? Não. E foi aonde eu desobedeci meus pais. Eu desobedeci, sim, a Deus. E eu fui me tornando, durante desses 6 anos na minha vida, uma grande mentirosa, uma grande enganadora. E estava sendo ali, né, a cavalinha dele. E aonde eu fui errando, e eu não sabia porque todas as vezes que eu mentia, eu acreditava na minha própria história, na minha própria mentira, e acabava dando certo. E ali o inimigo, ele é tão astuto, e ele te usa, ele te engana, e ele faz você enganar pessoas, ele faz você mentir para pessoas. E eu já perdi a minha essência durante esses 5 anos, 6 anos que eu estava nessa vida errada. E se você acha que viver uma vida errada é você sair da igreja e ir pro mundo, não. É você sair do caminho que é certo e você largar Deus por qualquer besteira, por mentira, por inveja, por engano, por ódio, por mágoa, que foi isso. Menos inveja, mais engano, mentira, ódio, muita mágoa. Foi isso que me fez eu cair no mundo da mentira. Não foi pro mundo de balada, pro mundo de festa. Nunca provei essas coisas, graças a Deus. Mas o pior de tudo é você largar a mão de Deus e você se tornar uma grande mentirosa, uma grande enganadora, e você se tornar uma cavalinha do inimigo. É isso que eu estou falando. O pior é isso. Eu perdi minha essência, não sabia mais quem era a Luana, não sabia mais quem era eu. E o pior de tudo desse meu testemunho é que eu passei a desacreditar em Deus. Eu não acreditava em Deus de jeito nenhum. Eu dizia que Deus não existia. Eu falava que Deus não era na minha vida. Eu falava que Deus me abandonou. Eu falava que por mais que as pessoas falavam da palavra de Deus pra mim, eu falava que Deus não existia, nunca existiu, porque Deus nunca falou comigo, porque eu não sentia Deus, eu não via Deus. E toda vez que eu passava por problemas difíceis, porque foi aonde o inimigo tocou na minha saúde, que quase ceifou a minha vida, mas eu nunca imaginei e nunca pensei que Deus estava cuidando de mim, que Deus estava tendo misericórdia na minha vida. E nesse meu testemunho eu falo que eu tive um grande livramento de Deus pela segunda vez. Depois que eu passo por esse problema, eu passo por uma segunda vez, aonde sempre o inimigo estava tentando ceifar minha vida, colocando um problema de saúde, mas Deus estava permitindo eu passar por cada processo. E todos aqueles meus problemas, todas aquelas minhas mentiras, meus enganos, sabe, minhas iras, meu ódio que eu estava tendo por pessoas que fizeram mal comigo, eu nunca imaginava que estava só me fazendo mal, porque estava caindo para mim própria. E sempre o inimigo tentando colocando coisas piores na minha vida. E eu não tenho vergonha de falar. E eu era uma grande mentirosa. E eu não acreditava em Deus mais. Eu vivia a minha vida como se não existia o amanhã e como se ninguém mandasse na minha vida, como se eu não sou nada. Eu vivia falando que minha vida era um nada. É isso que o inimigo faz com a sua vida e minha vida. Se você dá brecha para ele, a palavra vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E até 6 anos atrás eu não conhecia a verdade. E Deus, ele é a verdade, a vida. A gente saber buscar Deus, é a gente saber conhecer a verdade. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Quando você busca ela, quando você para o seu tempo para você conhecer quem é Deus, quem foi Deus e quem é Deus na sua vida. Eu tinha de tudo para me abandonar, porque eu desprezava o amor de Deus, eu desprezava a palavra. Anos atrás, eu começava já a desprezar a palavra. Eu não pegava mais a Bíblia para ler. Eu falava que Deus nunca existiu para mim, até porque tudo que estava acontecendo na minha vida, Deus não dava um basta. E eu dizia que Deus, ele me abandonou e eu não tinha pai.
Eu não tinha pai nem na terra, nem pai no céu, porque eu não acreditava em Deus, eu não via Deus. E mesmo assim, irmãos, por incrível que pareça, aonde eu precisava, a planta dos meus pés, Deus usava pessoas, pastores, para falar comigo e entregando profecias para mim. Mas eu nunca acreditava, até porque se você está numa vida errante, você está sentindo a pior pessoa do mundo, como é que você vai acreditar que Deus vai fazer isso na sua vida, se você não acredita? Eu não acreditava. E essa foi a minha vida lá atrás. E eu já estava me tornando uma pessoa tão usada, e a minha mentira estava ali enraizada, que não tinha ninguém que tirasse a mentira da minha boca. Não tinha pastor, não tinha irmãos, não tinha ninguém. E Deus ali todo tempo se fazendo presente, mas calado. E eu passando por coisas piores. E foi aonde todas as minhas dores, quando eu passava com as minhas dores, eu ficava clamando a Deus. Deus, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor se apresenta para mim, fala comigo, me tira dessa situação. Eram todas as situações na qual eu passava. E ali Deus ficava calado, Deus não se movia, Deus não falava. E eu continuava tendo meu sonho no meu coração de louvar a Deus, de buscar a Deus. Mesmo eu no caminho errado, mesmo eu estando ali, a mentira tomando conta de mim, eu sempre louvava a Deus. A gente é tão falho, a gente é tão hipócritas, que a gente que faz o erro e Deus que paga por isso, não pode. E eu fiz Deus pagar por uma coisa que Ele não merecia e nunca mereceu. E eu não acreditava mais em nada mais. Eu queria só morrer, eu pedia a morte pra mim. Eu dizia que eu não aguentava mais. Eu não gostava de pessoas. Eu julgava muitas pessoas. Mesmo eu sem conhecer, eu julgava. Eu não acreditava mais em nada. Mas a mentira estava ali comigo. Tem o lado A, que é o lado bom, que é Jesus Cristo. Tem o lado B, que é o lado ruim, que você já conhece, que não precisa eu falar aqui. O lado A, bom, Jesus Cristo, é o caminho estreito. O lado B, que é ruim, que você já conhece, é o caminho largo. E eu escolhi andar por esse caminho largo. Eu conheci a pior coisa da minha vida, que eu perdi a minha essência, perdi a minha verdade. Eu era uma criança, uma adolescente que tinha a verdade sempre na boca. Os pais sempre ali tinham orgulho de mim. Mas com meus 16 anos, eu decidi me perder por ódio, por mágoa, por raiva, por rancor. Eu perdi o entendimento da palavra, eu não entendia. Mas que eu lia aquelas palavrinhas, versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não entendia nada disso. Eu entrava na minha cabeça, eu ficava martelando. O que significa isso? O que é isso? Não entendia a palavra mais. E tudo isso o inimigo ele tirou de mim para me escravizar e me tornar a pior pessoa. Sabe que eu tinha independência da Bíblia. Eu tinha dependência de um amor de Deus. E fui uma ovelha perdida. Eu era uma ovelha perdida a qual o vento levava para cá, levava para lá. A parte melhor é essa. Quando Jesus ele me resgata e Jesus vai me buscar. Mas tudo isso Deus permitiu eu passar. A qual foi ano 2022. No começo de março, minha história foi mudando. Eu decidi dar um basta naquela minha vida errante. Eu decidi buscar o caminho do Senhor, mas sabia que Deus, Ele precisa, sim, de alguém para ajudar Ele, para te levantar? Claro que Deus não vai descer do céu para te pegar na mão e vai dizer, vamos, meu filho, para a igreja? Vamos, meu filho, conheça a verdade. Não. Deus, Ele primeiro, Ele espera você realmente se reconhecer que você errou. Mas eu nunca quis reconhecer meu erro. Eu jogava culpas em cima de gente, de pessoas. Eu nunca conheci meu erro. A pior coisa que foi eu não reconhecer meus erros. Eu dei um baixo nisso. E foi aonde eu me reconciliei com Deus, só eu e Deus. Mas sim, tive a ajuda do meu esposo, a qual tudo aquilo que eu sonhei lá atrás, hoje Deus me deu em dobro. A qual eu tenho hoje uma pessoa que ora por mim, que prega a palavra de Deus para mim. Quando eu estou
nos meus dias difíceis, que busca junto comigo, traz a palavra de Deus, a palavra de Deus ele me conserta. Eu reconheço que eu sou falha, eu reconheço que eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, Deus é perfeito. Mas não é fácil você se libertar dos enganos, das mentiras, sabe, de tudo isso, de coisas ruins. Eu tinha um mau caratismo tão grande, eu odiava pessoas, eu não gostava. E eu sempre ali duvidando, por mais que meu esposo pregasse pra mim, falasse de Deus, eu falava que Deus não existia, que isso é mentira, que isso pra mim não existe, não vale nada, até porque eu nunca vi Deus. Foi a qual um dia a gente estava aqui em casa, na sala, e eu estava pregando. Esse dia foi um dia muito difícil. Foi a qual eu contemplei a glória de Deus aqui na sala, a qual eu nunca vou me esquecer. E Deus teve um encontro comigo. E meu esposo sabe disso. Isso eu nunca vou me esquecer. E eu estava passando uma fase muito difícil, porque Deus estava me libertando e estava arrancando tudo, mas o inimigo ele sempre tentando se apresentar. Mas hoje Deus ele que comanda a minha vida. E esse foi o contemplar de Deus na minha vida. Deus não podia se apresentar na minha vida lá atrás, a qual eu não dava espaço para Deus, eu desprezava Deus, eu jogava Deus no lixo como se ele fosse nada. E eu não reconhecia Deus como meu pai, eu só reconhecia que eu era isso, aquilo outro, tudo, mas eu não reconhecia meus erros. E foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Deus sabe de que eu tô falando e foi muito bom essa experiência que Deus me deu. E depois que o inimigo saiu, Deus expulsou, né, tudo isso, tirou toda a mentira, tirou tudo, a gente sente o poder de Deus, sabe? Aquela neve branca, transparente, que se move muito rápido, mas não é coisa ruim, é coisa boa, é coisa gostosa, é coisa que você sente, você dá, meus irmãos, dá vontade de chorar, dá vontade de você gritar de felicidade. Eu chorei muito e Deus começou a me transformar de uma forma tão grande. Eu comecei a dizer que isso é verdade, Deus existe e é algo que, sabe, que deixa o ar muito maravilhoso, sabe? Eu vi que Deus existe, Deus começou a usar a boca do meu esposo para mim e eu pude ver, sabe, aquela gloriosa, né, nuvem de Deus aqui nessa sala, que foi muito grande, como se fosse uma luz que é muito forte, que você não dá pra enxergar direito o que é, mas é algo muito maravilhoso, nunca vou esquecer. E Deus naquele momento começava a usar meu esposo e Deus estava fazendo mover dele dentro de mim, estava me curando de enfermidade, ele estava mexendo com o meu corpo, o meu sangue, Deus estava me botando tudo no seu devido lugar, né, transformando. E meu Deus, ele é muito maravilhoso e eu já contemplei a glória de Deus, então hoje eu não posso mais dizer, eu não tenho nem esse direito de dizer que Deus não existe, que Deus não é isso, não. Deus existe, Deus é bom, Deus é maravilhoso e hoje eu agradeço a Deus por ele me dar essa experiência. E hoje o que Deus está fazendo na minha vida não tem preço. Só quero agradecer a Deus por ele me fazer uma nova criatura e ele tirar todas aquelas porcarias da minha vida e ele me dá uma segunda chance, porque eu não merecia, mas obrigado, Senhor, por uma segunda chance que o Senhor tem me dado. E hoje Deus está fazendo um mover na nossa vida. Hoje eu posso contemplar e posso dizer que hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma mulher de Deus de verdade. Hoje eu não vivo de engano. Hoje eu não vivo de mentira. Hoje eu não vivo de farsa. A minha vida hoje é verdadeira. Hoje eu posso, aonde eu pisar, as plantas dos meus pés, pessoas acreditam, eu posso contemplar a verdade. Hoje eu não posso me esconder, não sou de me esconder mais, porque hoje Deus está comigo. Deus tirou todas as porcarias que existiam lá atrás e hoje eu digo que aquela Luana lá atrás de 6 anos morreu, não existe. Isso foi uma experiência que eu tive com Deus e eu digo pra você que eu não volto mais por aquele caminho torpe que eu tive. Hoje eu posso contemplar o brilho do Espírito Santo na minha vida. Deus precisava sim, só de um ajudante para mostrar o caminho.
e para me levantar e Deus agora fazer a obra dele. Então, que esse testemunho simples venha edificar sua vida e ainda dá tempo para você deixar esse caminho má, ainda dá tempo de você largar a mentira, ainda dá tempo de você largar o engano, ainda dá tempo de você largar a farsa, ainda dá tempo de você largar todas essas porcarias que no mundo existe. Claro que somos falhos, não somos perfeitos, mas ainda há esperança para a árvore cortada, porque eu fui uma árvore cortada, hoje eu não sou mais uma árvore cortada, hoje eu sou uma árvore que dá frutos, hoje eu agradeço a Deus, hoje eu sou uma mulher diferente e eu creio que daqui para frente o meu novo testemunho que eu dará será para a honra e glória do Senhor, porque Deus ele me curou de enfermidade, Deus me curou de muitas dores de cabeça, Deus me curou da minha vida física e hoje eu digo que tudo aquilo que eu sentia lá atrás hoje não sinto mais, hoje eu tenho um amor próprio, hoje eu tenho um amor de Deus, hoje eu reconheço quem é Deus na minha vida, todas as vezes que eu erro, que eu pulo assim, que eu deslizo, eu epa, perdão meu Deus, lembre-se que a Luana que está aqui dando esse lindo testemunho simples é Luana de 6 anos atrás. Hoje eu sou uma nova Luana, uma mulher de Deus e Deus, ele habita na minha vida e assim eu desejo para você que Deus habite na sua vida, que Deus te cura, que Deus te salva, que Deus te liberta. E eu digo para você, sou prova viva que Deus ele liberta, Deus transforma e Deus restaura sonhos e restaura coração impuro. E eu quero te desejar que o Senhor te abençoe, que as bênçãos do Senhor derramem sobre a sua vida e que sua vida venha ser libertada e que você venha ser cada vez mais abençoada por Deus, que o Senhor te guarde, te livra de todo mal e que a glória de Deus venha permanecer sobre a sua vida e Deus seja louvado hoje e sempre.